Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Cadê a galera? Alguém já chegou aí? Boa noite. Ó. Aline, beijo, amor. Já chegou aqui, ó. Aline tá aí? Tá. E no meu ler lá que eu não tô. A Elisandra. Ah, Elisandra. Boa noite, Elisandra. Tudo bem? Juliana. Boa noite. Boa noite, Ju. Juliana, logo vem a Luísa, né? Verdade. A gente tá à espera, viu, Ju? Isso aí, Ju. Ansiosos pra chegada dela. Isso mesmo. Quem for chegando aí, já vai convidando o pessoal, mandando convite. Boa noite, Elisandra, Aline. Boa noite, Aline. Vamos lá, cadê a galera? Pessoal chegando aí. Sabe o que é? É que a semana passada a gente atrasou. Hoje eles estão atrasando. Só pra deixar a gente esperando. Chegando, hoje é um tema importante, né? Sim. Enfim, é um pouco pesado para falar, né? Mas é importante, né? Os meninos, as meninas estão entrando aí. Falar sobre relacionamento, eu acho que diz respeito a todos nós, né? Com certeza. E muito, né? Sim. Esperar mais um pouquinho, o pessoal chegando aí. Gente, vai mandando aí, ó. Um aviãozinho aí, vai convidando o pessoal. Boa noite, Érica. Márcia, boa noite. Boa noite, Márcia. Cadê a galera? Vai convidando o pessoal para ir entrando. Boa noite, Letícia. Boa noite, Rose. O pessoal tá chegando. Gente, eu vou só mexer aqui rapidinho. Que bom, porque eu não estava enxergando nada. Clareia esse daqui também, ó. A equipe técnica, né? Somos nós mesmos. Vocês sabem, né? Que aqui a gente faz tudo. A gente é múltipla função, gente. Deixa ter, dá pra enxergar. Isso dá? Dá. Agora foi, ela lá, clareia lá em cima. Isso, obrigada. Muito bom. Aí. Agora sim. Sim. A Maria chegou. Maria, boa noite. Tudo bom, minha lindona? Vai mandando convite aí pra galera. Minha sogra também entrou. Boa noite, sogra do TI. Boa noite, dona Sônia. Dona Sônia, fiel aqui. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Falar desse assunto super, hiper, mega importante? Sim. Então vamos. Hoje nós vamos falar, eu acho que de um assunto que, de uma forma geral, né? Toda a sociedade tem um interesse, né? Que é os relacionamentos. Mas a gente vai falar de um tipo de relacionamento específico, né? Que são os relacionamentos tóxicos. E tem assim, não existe um relacionamento tóxico que seja bom ou ruim. Todos são negativos para nós. Existe o relacionamento tóxico que é menos agressivo. Ele seria, vamos por, em matéria de nível, seria aquele nível 1. E existe o relacionamento tóxico mais agressivo, que seria, vamos supor, no nível 3, né? E hoje a gente vai falar desses tipos de relacionamento, onde vai envolver contexto familiar, trabalho, grupos de amigos, sociedade, né?
aonde a gente costuma se relacionar. Eu acho que cabe antes, né, da gente começar a falar sobre relacionamentos, de uma coisa também que afeta muito, eu vejo que afeta muito as pessoas, né, quando elas vão estabelecer um relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja em família, né, que eu acho que por trás dos relacionamentos tem sempre um medo da solidão, né, e isso é um medo que afeta todos nós, né? Mas eu gostaria de destacar aqui, né, que a questão de, mesmo os relacionamentos amorosos ou de amizade, né, tem também um fator de autoconhecimento nosso, né? Eu acho que a questão é que, assim, a gente estabelece bons relacionamentos quando a gente também consegue lidar com a nossa própria solidão, quando a gente consegue ficar sozinho com a gente mesmo, né? Eu acho que a qualidade dos relacionamentos que a gente estabelece tem muito a ver com isso também, né? Como a nossa autoestima, não só isso, né? Mas também como a gente lida com nós mesmos, né? Como a gente lida com a solidão, né? Nem sempre a gente vai estar rodeado de pessoas, né? Eu conheço pessoas que muitas vezes não têm um relacionamento amoroso, né, e vivem bem com isso, né? Eu conheço pessoas também que têm 1, 2 amigos, não tem vários igual, né, outras pessoas, e convivem bem com isso, né? Que tem um círculo mais fechado de amizade, que tem um círculo mais fechado de intimidade, e convivem bem com isso, né? Então, cabe a gente também pensar, né, como a gente está lidando, né? Acho que olhar para a gente mesmo também, né? Como a gente está lidando com nós mesmos, né? Sim. Às vezes a gente fica sozinho com nós mesmos ali, né? Então eu acho que para a gente estabelecer bons relacionamentos, a gente também precisa experimentar isso com a gente, né? Porque os maus relacionamentos partem de uma carência nossa, muitas vezes, de ficar sozinho, né? Então a gente aceita às vezes qualquer tipo de relacionamento, ou até mesmo se submete a esses relacionamentos tóxicos, né? Uhum. Então isso tem a ver com a nossa autoestima, como a gente se cuida, como a gente olha para nós mesmos também, né? Eu acho que é sempre de dentro para fora, gente. Quando a gente está bem conosco, né, a gente também vai estabelecer boas relações. Eu gostaria de destacar primeiro isso, né? E alertar vocês também, para que vocês comecem a observar isso, né? Como você está com você mesmo, né? Se você não está bem com você mesmo, com certeza você não vai estabelecer bons relacionamentos, né? E dentro desse contexto, né, que você está colocando aí, do medo de estar sozinho, da solidão, entra também a questão da dependência, né? A gente cria uma dependência sobre aquela pessoa, uma necessidade, né? E muitas vezes a gente não enxerga isso. Então eu mantenho esse relacionamento porque eu me sinto incapaz, né, de sobreviver sozinho. Eu acho que sem essa pessoa eu não vou dar conta de viver mais. É uma dependência que você criou daquela pessoa. Pelo fato dela fazer determinadas coisas para você, tomar determinadas decisões na vida, você acabou criando o quê? Um vínculo de dependência. Então não tem mais sentimento. A maioria das vezes é uma dependência que você tem daquela pessoa. Algumas pessoas vivem isso, acredita que não consegue fazer determinadas coisas, não consegue ir num banco para pagar uma conta, não consegue ir num supermercado, não consegue administrar a vida financeira dela. E se eu largar de fulano, eu não vou sobreviver sozinho, eu não vou sobreviver sozinha, porque eu preciso dele, eu dependo dele financeiramente ou para fazer determinadas coisas para mim que eu não me sinto capaz de fazer sozinho ou de fazer sozinha. Então você cria um vínculo com aquela pessoa, não é porque você tem um sentimento por ela, um sentimento bom, um sentimento positivo. Você está ali com aquela pessoa porque você não está mais se sentindo capaz de administrar a sua vida. Isso é um relacionamento saudável? É um relacionamento bom para você? É uma outra coisa que você precisa também refletir. Porque a partir do momento em que você se permite a buscar algo para a sua vida, você vai perceber o quê?
que você é muito mais capaz do que você possa imaginar. Eu sempre costumo falar o seguinte, né, para essas pessoas que criam essa dependência, né? Eu não me vejo mais sem fulano, não me vejo mais sem fulano, né? Eu preciso dele financeiramente, ou eu preciso dela financeiramente, mas e antes dessa pessoa existir na sua vida? Como que era a sua vida? Né? Como que você conduzia, como você administrava? Você já existia muitas vezes, né? Nós estamos falando aqui de um relacionamento casal, né? E você já conseguia existir sem aquela pessoa na sua vida. Então, você também consegue, continua conseguindo. É que você viveu tanto tempo dependendo da pessoa, né, que hoje você não consegue se ver mais sem aquilo ali que a pessoa faz para você. E isso faz com que você cria essa dependência da pessoa, que é muito mais emocional do que financeiro ou para estar fazendo determinadas atividades que você não se vê capaz. Sim, e acho que antes de tocar nessa coisa dessa dependência emocional, né, é importante a gente colocar que, assim, na maioria, os relacionamentos tóxicos, né, eles são tóxicos por quê? Porque fazem mal, né, como a Ana frisou no começo. Mas, assim, também tem outras questões que influenciam, né? Geralmente, a perda da liberdade, muitas vezes, né? Eu acho que a pessoa se sente presa a outra, né? Isso também eu acho que é um fator importante aí. E tem outro fator que é muito importante também, né? E mais para frente, né, a gente vai destacar aqui algumas características também desses relacionamentos, enfim. A gente vai falar um pouco sobre abuso emocional, mas já cabe adiantar que é a perda da identidade, né? Eu acho que a pessoa tem certos tipos de relacionamento, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, que a pessoa se anula de uma tal maneira que depois ela não consegue mais descobrir quem ela é, né? Porque ela vive em torno de outra pessoa. Isso é muito importante, né? E isso também muitas vezes não é perceptível, né? É meio que sutil, de leve, né? Isso vai acontecendo aos poucos, sem a pessoa perceber, né? Uhum. E quando ela se vê, ela já perdeu sua identidade, já está totalmente presa àquela outra pessoa, né? Isso tanto relacionamento de amizade, como relacionamento, né, amoroso também, tá, gente? E também relacionamento familiar, né? Às vezes relacionamento dentro de um grupo específico, de uma determinada função, ou no trabalho, ou dentro de uma comunidade que você está servindo ali. Então, há várias maneiras e várias formas de você entrar dentro desse tipo de relacionamento tóxico e que muitas vezes você não está nem percebendo. Você não está percebendo que aquilo ali deixou de ser bom, deixou de ser agradável, deixou de ser positivo na sua vida. E às vezes ele está desenvolvendo papéis muito mais negativos para você do que positivo. Porque, como o Tei falou, ele vai acontecendo o quê? Gradativamente, vai acontecendo aos poucos. É como se fosse dose, que fosse sendo aplicada dentro desse relacionamento e você não vai percebendo. Então, um dia aquela pessoa faz determinada coisa e você deixa pra lá, é meu amigo, ou é alguém que eu amo, ou é um irmão, ou é um pai, ou seja quem for a pessoa. Depois, de repente, a pessoa começa a sugar a sua energia e você não está percebendo. Aí ela começa a falar coisas desagradáveis para você. Então, as coisas vão acontecendo gradativamente. Não é que esse relacionamento ele já começa desse jeito, né? Como todo e bom relacionamento, ele começa sempre da melhor maneira possível. É importante vocês entenderem que toda vez que você vai se apresentar para alguém, você veste a sua melhor versão, né? E a pessoa que vai se apresentar para você é da mesma forma. Ela nunca vai mostrar o lado negativo dela ou a pior face dela. Ela sempre vai mostrar o quê? A melhor versão, a melhor face, o que ela tem de melhor que ela vai mostrar para você. Da mesma forma que você vai fazer isso com ela. E a gente só começa a conhecer o outro, só começa a conhecer as pessoas a partir do momento em que a gente convive com essas pessoas. Seja em qualquer ambiente, familiar, no trabalho, amoroso, social, seja qual for.
Então, conforme você vai convivendo com aquelas pessoas, que você vai conhecendo quem realmente essas pessoas são. E aí, pelo fato de você já ter se vinculado com essa pessoa, se torna o quê? Difícil você abrir mão daquele relacionamento. E aí é quando as coisas começam a acontecer. É quando você começa a permitir que o outro faça determinadas coisas que não tá bom para você manter aquele relacionamento, aquele vínculo com aquela pessoa. Então, todo relacionamento tóxico, ele vai acontecendo aos poucos. É como se fosse, né, pouquinho em pouquinho, passo a passo. E aí que ele se transforma numa proporção, numa determinada proporção. Uhum. Isso que a Ana falou é importante. Só para lembrar, né, gente, assim, os relacionamentos tóxicos, né, tem a violência psicológica, né, acontece muita violência psicológica, e eu acho que enfim, essa violência que muitas vezes é escondida, né, e que deixa muitas marcas, né, inclusive aqui na clínica já recebi muitas mulheres, principalmente, né, Sim. acho que a Ana também já deve ter recebido muitas mulheres Muitas, com certeza. Que o parceiro deixou, assim, cicatrizes, sabe, marcas assim muito, muito fortes, muito doloridas, né? Mas também a gente pode pensar, né, na questão da violência física também, né, na violência verbal também. Então, assim, tem vários tipos de violência, né? Primeiro, assim, eu gostaria de colocar, né, que se você conhece alguém que sofre, né, esse tipo de violência, tem órgãos que podem ajudar, né? Geralmente, as pacientes que vêm aqui no consultório, eu sempre procuro encaminhar para o CREAS, né? E aí, lá no CREAS, as meninas lá dão assistência, enfim, e orientam, tem advogado, enfim, tem as assistentes sociais lá, psicólogas também, né? Então, é sempre bom procurar ajuda, tá, gente? Elas vêm para terapia, mas assim, tem também todo um suporte aí que elas precisam ter fora da terapia, tá? Voltando, né, para o que a Ana estava falando, então assim, tem os relacionamentos abusivos, eles têm, vamos dizer assim, como que se fossem fases, né? Essa primeira fase aí que a Ana falou, né, que tudo tá mil maravilhas, é a fase mais da idealização, tá? E assim, uma coisa que eu gostaria de destacar, na verdade, é que essa fase existe muito porque as pessoas realmente idealizam, né? E eu vou colocar assim, hoje acho que o casal do momento aí, que eu vi na TV essa semana, é a Paola Oliveira e um pagodeiro lá, como é o nome? Eu esqueci o nome. Depois vocês me ajudem aí, tá, gente? Enfim, ela e um rapaz o Diogo Nogueira, isso. A Paola Oliveira e o Diogo Nogueira, né? Então aí passa foto deles, enfim, né? E aí tem toda aquela fantasia de um amor inesquecível, né? De uma pessoa que vai te completar, que vai fazer tudo que, né? Tudo que você queira, enfim. E, né, novamente eu coloco para vocês que muitas vezes a gente fica nesse ideal, gente, mas o verdadeiro amor não é esse, tá? Isso aí tá muito mais para paixão, né, do que amor de verdade, né? Eu acho que o amor de verdade é aquele que depois que você conheceu todos os defeitos da pessoa, né, conviveu com a pessoa ali, você resolve continuar com ela, né? Mesmo ele tendo milhões de defeitos, às vezes coisas que você odeia, né? Não gosta mesmo, mas você prefere ficar com a pessoa, né? Então é um amor o amor é muito mais pé no chão, né, gente? Não é idealizado, não é uma coisa, né, de conto de fadas, tá? Então, assim, muitos dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos tóxicos, eles no começo, né, muitas vezes a mulher, né, na maioria das vezes, ela idealiza esse companheiro. Então, o companheiro parece esse príncipe encantado, né? E é aí que, né, e é nessa fase que a mulher começa a se envolver de uma tal maneira que depois fica difícil, né? Ela vamos dizer assim, ela se desvencilhar, né?
E agora você também é obrigada a não defender a mulher, né? Quem vai gostar, gente. Mas é importante a gente lembrar que o relacionamento abusivo não parte só do homem, tá? Tem muitos casais que vivem um relacionamento abusivo, onde esse abuso parte da mulher, tá? De uma mulher dominadora, tá? De uma mulher com uma personalidade agressiva, com uma personalidade forte. Então, assim, isso pode vir tanto do homem como da mulher, esse tipo de relacionamento. E da mesma maneira que a mulher se submete a esses determinados relacionamentos, coisas que eu ouço muito dentro do consultório, relacionado a isso. Vergonha, tenho vergonha de me expor, do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar de mim. O medo da separação, porque alguns vêm de um pensamento de que eu casei e eu não posso me separar mais, eu preciso viver esse relacionamento até o fim, mesmo que ele está me fazendo mal. Outras questões, algumas vezes tem filho envolvido e eu não vou me separar porque ou os meus filhos vão perder a mãe, ou os meus filhos vão perder o pai. Então começa a criar N contexto que vai fazendo com que a pessoa vai se envolvendo dentro desse relacionamento, inventando o quê? Desculpas para ela, colocando empecilhos para que ela se liberte daquilo ali, né? Para que ela tire aquelas algemas, se liberte daquela situação que está aprisionando ela, impedindo ela de buscar, impedindo você de buscar aquilo que é bom para você, né? E acreditando ao mesmo tempo que você precisa ficar dentro desse relacionamento, como se o mundo ou a sua vida não tivesse mais nada de bom para te oferecer. Então, assim, eu preciso me submeter a esse tipo de relacionamento, porque não existe nada melhor para mim, eu não tenho outra opção, eu não tenho outra saída, eu não tenho outro caminho a percorrer. E é devido a isso, a esses pensamentos que te aprisionam, que cria dentro de você, que você necessita de uma ajuda, né? Algumas pessoas conseguem somente com a terapia, outras pessoas precisam da terapia e de uma ajuda de medicamento com o psiquiatra, outras pessoas precisam buscar essas unidades que o Té acabou de falar aqui. Então, assim, é necessário que você dê o primeiro passo, que você enxergue o que está acontecendo na sua vida e você busque ajuda para você sair de dentro dessa situação. Esse é o primeiro passo. Ou se você tem alguém que você conheça que está vivendo essa situação, o ideal é o quê? É você mostrar para essa pessoa que ela tem uma outra opção, sim, né? E estimular ela, orientar ela, também buscar ajuda e também buscar, né, o tratamento, o acompanhamento que seja necessário para que saia dessa situação. Uhum. Importantíssimo isso, viu, gente, que a Ana falou. E ainda falando dessas fases, né, do relacionamento tóxico, então a gente fala um pouco... Eu posso te interromper um pouquinho? Pode. Eu também te amo, filho. Meu filho tá enchendo aí de mensagem. Eu te amo, mãe, coraçãozinho. A mãe também te ama, meu amor. Beijo, pronto, você pode falar. Foi por uma boa causa. Obrigada. É muito amor envolvido, gente. Enfim, Ele perdeu até o meio. Eu tinha que falar. Grande Arthur, abraço, Arthur. Então, passada essa fase da idealização, né, vem uma segunda fase que é chamada de depreciação, né? Mas assim, o nome é por quê? Porque já começam as críticas, já começa, né, a desvalorizar o parceiro, já começa aquela fase, né, de colocar o parceiro para baixo, de querer humilhar, né? Então, é uma fase que às vezes é muito sutil, né? Às vezes fala da roupa, olha, né? Às vezes foi numa festa, né? Principalmente no caso das mulheres, aí vai com vestido, e aí às vezes né, o parceiro fantasia na cabeça que tem alguém olhando, e aí depois quando chega em casa fala aí, ó, tá vendo? Eu falei pra você vir com essa roupa, estavam olhando pra você, sabe? E aí começa aquele clima de querer controlar, de querer dizer o que a mulher tem que fazer, ou, né, vice-versa.
Então aí já começa nessa fase aí, né? Passando dessa fase, vem para a fase um pouco da desvalorização mesmo, porque aí ele já, né, o parceiro, a parceira já tem o controle, né? Então aí geralmente tudo que o outro vai fazer, né, tem que passar pela, né, vamos dizer assim, pela aprovação do outro, né? Então é desde de roupa, onde você vai, com quem você está conversando. Eu não quero que você converse com fulano, com ciclano. Geralmente nessa fase a pessoa já até se afastou dos familiares, das pessoas que davam mais apoio, né? Porque pelo controle do parceiro também, né? Ele já afastou a pessoa, né, desse círculo familiar, da convivência com os amigos, né? Então o mundo da pessoa é só aquele parceiro e pronto, né? Não tem mais ligação. E a última fase, que é a fase do descarte mesmo, gente. É esse o nome, é descarte mesmo, né? Então aí tem aquele desligamento brusco, né? E eu não quero mais, e enfim, e deixa a pessoa em cacos, né? Enfim. Então assim, é muito doloroso, né? É muito doloroso para quem está vivendo, porque até chegar nessa fase do descarte a pessoa já se anulou, né? A pessoa já colocou o outro no centro da vida dela. Então ela criou, né, como a Ana falou, essa dependência. E vocês veem que é muito sutil, como a Ana disse, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, né? Isso passam meses até que aconteça, né? Anos, às vezes. Às vezes anos, né? Anos, né? E importante é o seguinte, gente, que a fase do descarte não significa que vai separar não, tá? Muitas pessoas entram dentro dessa fase e continuam dentro do relacionamento. É a hora que começa aquelas palavras de ofensa, né? Aquelas palavras agressivas, de humilhação, de desprezo. E aí aquela pessoa que está ali naquela posição, né, de vítima, de submissa, aquela ali, o que acontece? Ela vai cada vez mais cedendo, aceitando a humilhação, aceitando as ofensas, na espera, na expectativa de que essa pessoa volte a aceitar ela um dia, né? Volte a desejar ela, a querer ela como queria antes. E aí o que acontece? Se torna um ciclo vicioso. Eu desprezo, eu faço o que eu quero, eu humilho, eu maltrato, porque eu sei que vai estar ali. E o que está na outra posição, eu vou deixando, eu vou aceitando, eu vou me submetendo, porque eu quero resgatar tudo aquilo que eu perdi de volta. E isso, muitas vezes, acaba acontecendo por anos. A pessoa vive dentro dessa situação, dentro desse relacionamento, anos, décadas. Eu já recebi pessoas aqui dentro do consultório que ficaram décadas dentro desse tipo de relacionamento, esperando que um dia essa pessoa reconheça ela e volte a valorizar, né? Mas o que é importante? Se eu não enxergo o que está acontecendo, né, que realmente está acontecendo dentro desse relacionamento, como que isso vai mudar um dia? Como que esse ciclo vicioso vai se transformar em algo bom? Se todos os dias esse casal ou essas pessoas estão o quê? Vivendo a mesma coisa, o mesmo ciclo ali, se repetindo e se repetindo. Então, descarte não é apenas separar. Eu não te quero mais, você vai seguir a tua vida e eu a minha. Porque se fosse isso, ótimo, né? A pessoa vai sofrer, a pessoa vai ficar em cacos, né? Mas ela vai conseguir, ela vai arrumar uma forma, ela vai ter a oportunidade, né, de reconstituir. Mas a questão é quando continua, né, dentro desse relacionamento dessa forma, dessa maneira. Cada vez mais se humilhando e cada vez mais se submetendo a tudo isso, a esse tipo de coisa, desse contexto. Que às vezes é em palavras. Muitas pessoas têm a ideia de que agressão é só física, né? Mas não, existe hoje a agressão psicológica, tá? Então isso já tá aí, que hoje existe também a agressão psicológica. E dentro da lei também existe hoje punição para isso. E o maior número de agressão é a agressão psicológica. Ela consegue se superar da agressão física.
Então são palavras que vai te humilhar, que vai maltratar, vai ser xingamento, né? Vai ser palavras que vai denegrir a sua imagem, né? Palavras que vai destruir as suas emoções. E isso vai acontecendo constantemente, até que chega um momento em que você só consegue se ver dessa forma. De tanto você ouvir aquela pessoa falar, repetir várias vezes, né? Que você é isso, que você é aquilo, que você é isso, que você é aquilo, você acaba o quê? Se vendo assim, somente dessa forma. Outra coisa que é importante, todo agressor, ele joga a culpa no outro, tá? Eu briguei com você porque você fez determinada coisa. Eu falei isso pra você porque você fez tal coisa. O cara olhou pra você na festa porque você usou sua roupa curta, tá? Eu bati em você porque você falou isso. Eu gritei com você porque você falou tal coisa. Tá vendo? Se você não tivesse feito isso, eu não tinha agido assim com você. Então, assim, a culpa é sempre da vítima. O agressor, ele nunca vai falar, eu sou culpado, tá? É sempre a vítima que é culpada. E não só isso, né? Eu acho que o que a Ana está falando, né, também se estende para ajuda, né? Porque muitas vezes as pessoas criam, né, vamos dizer assim, uma fantasia de que, nossa, não, mas é um coitado, né? Às vezes às vezes o agressor, ele tem uma história de vida muito sofrida, né? Enfim. E aí cria aquela fantasia de que um dia ele vai mudar, né? De que, enfim, de que a própria pessoa pode salvar ele, pode procurar ajuda para ele, né? Mas eu digo assim para vocês, né, gente? Geralmente, nenhum agressor procura ajuda. Nenhum agressor procura uma terapia, né? Porque eles não se reconhecem assim. Né? Então, é importante, né, para aquelas pessoas que têm essa visão a respeito dos agressores, né, repensar um pouco isso, tá? Porque geralmente eles não querem ajuda, tá, gente? Dificilmente eles começam uma terapia ou eles procuram, né, mudar, né? Porque a forma com que eles veem, né, e até mesmo no caso de homens, né, eles veem mulheres como um objeto mesmo, né? Que podem usar, que podem, enfim, eles não veem um ser humano ali, né? É algo que eles podem controlar, tá? Com exceção ao caso de agressores que eles têm determinados tipos de transtorno, que começa a desenvolver na infância, né? E que muitas vezes essas pessoas vão a tratamento, passam algumas vezes por neuro, por psiquiatra ou por psicólogo, mas eles têm esse transtorno e o transtorno faz com que eles se comportem dessa maneira. Então, assim, mas são agressões diferentes do tipo desses agressores, tá? Eles têm um comportamento agressivo, mas na maioria das vezes eles têm um arrependimento, né? E quem tá junto deles tem a consciência também, porque eles já estão em tratamento. Então, são situações completamente diferentes daquela pessoa que o TI está relatando aí, tá? Eles têm comportamentos semelhantes do agressor, né? Daquela pessoa que tem o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, só com essa diferença, tá? Eles sabem do diagnóstico dele e a pessoa que está junto dele também sabe do diagnóstico e essas pessoas estão em tratamento, estão sendo medicadas, né? E estão sendo tratadas por profissionais. Aí é uma situação diferente, que você sabe que essa pessoa tem a capacidade de recuperação. Ao contrário, né, de acordo com o transtorno também, né, gente? Tem alguns transtornos que a gente sabe que vai, assim, prejudicar a pessoa a vida toda. Ao contrário do agressor, que ele não está em tratamento, que ele não está fazendo nada para ele melhorar a vida dele. E falando nesse aspecto psicológico, né, eu trouxe até uma lista aqui de alguns comportamentos que são considerados, né, abuso emocional, né? E eu acho que muitas pessoas aí vão conseguir identificar, né, esses tipos de comportamento aí em determinados relacionamentos ou já ouviram falar. Enfim, eu trouxe uma lista aqui, né? Eu acho que o primeiro comportamento, né, é inferiorizar, humilhar ou desvalorizar a pessoa, tá?
muitos, né, fazem isso com brincadeira, gente. Olha só. Né? Às vezes faz uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira que humilha, que desvaloriza. Ah, não, mas eu só estou brincando. Isso é considerado abuso, gente. Abuso emocional. Imagina. Né? Então, muitas vezes, né, é muito sutil, mas isso machuca as pessoas, né? E o abuso emocional, é importante também lembrar que, né, que nós estamos falando muito do casal, né? Mas essa questão aqui que o Tê está colocando, né? Já entra a questão aqui para pegar o gancho da questão do amigo, do irmão, né? Já entra todo esse outro contexto, do colega de trabalho, também tem esse mesmo comportamento. Nem sempre, né, ele tem o abuso só com a pessoa que está do lado, né? Mas também as pessoas que estão ao redor. Ele também acaba tendo esse tipo de comportamento, que dentro da sociedade a gente coloca como bullying, né? Uhum. Mas é também um tipo de relacionamento aí tóxico. Outra coisa, você ficar reforçando ou destacando erros, né? Para que a pessoa se sinta inferior. Né? Apontando somente o erro da pessoa, olha, né? Para que ela realmente se sinta menor que as outras. Isso também é considerado, né, abuso. Você ficar destacando defeitos, né, defeitos da pessoa, isso também é considerado abuso. Né? Culpar por tudo que acontece, mesmo não sendo sua culpa. Isso aí a Ana destacou muito, né, que é característica do agressor. Muitas vezes ele sempre está culpando a pessoa, né? Mesmo que a pessoa não tenha culpa, tudo é culpa da pessoa. Né? E isso joga a autoestima da pessoa lá embaixo. Né? Sim. A pessoa começa realmente a acreditar que tudo que acontece é culpa dela, mesmo sabendo que não. Isso. Tem a questão também da falta de reciprocidade dentro do relacionamento, né? Eu, né, tenho um relacionamento onde eu estou vivendo de uma maneira correta, legal dentro desse relacionamento, dentro desse contexto a dois, só que porém a pessoa ali, o agressor, ele não está correspondendo àquilo ali, né? Ele está com um relacionamento totalmente diferente daquele que você vive, né? Geralmente o agressor ele tem muitos vícios, né? Ou é vício na bebida, ou é vício do cigarro, do álcool, de filmes pornográficos. Então, tem N vícios aí que o agressor tem. Ele sempre tem um vício acompanhando ele. Então, às vezes, a pessoa está dentro daquele relacionamento, mas ela está vivendo sozinha ou sozinho, né? Porque a pessoa, o agressor, ele está num contexto totalmente diferente, não está correspondendo ao relacionamento saudável. Outra coisa, né? Insultar, desrespeitar com palavrões, isso também é considerado abuso sexual, abuso emocional, gente. É ao vivo, gente, ao vivo. Tratar a pessoa como sendo incapaz de fazer as próprias escolhas. Não sei se vocês já viram isso, né? Às vezes a pessoa começa a tomar a frente e querer escolher pela pessoa, querer fazer pela pessoa, né? E assim, tratar ela como se ela não pudesse escolher por ela própria. Ela fosse totalmente incapaz, né? Sim. Uma pessoa que não tivesse sobriedade o suficiente para tomar decisões. E não é decisões assim grandes não, decisões pequenas mesmo. Tipo, escolha de roupa, escolha de calçado, tipo de cabelo, não é? Se vai passar maquiagem, se não vai, se vai pintar a unha, se não vai, né? A mulher é a mesma coisa, a roupa que o homem vai usar, se ele não vai, se ele vai usar barba, não vai. Então, assim, são tomadas de decisões que, se a gente for analisar, é da intimidade do outro. E eles tomam as decisões como se aquela pessoa fosse totalmente incapaz de responder por ela mesma. Uhum. Outra coisa, né, que é muito recorrente é tentar controlar outra pessoa através de intimidação, né, ou ameaça. Sim. Isso é muito comum. Né? Às vezes você vai largar de mim, eu vou te bater, ou eu vou te matar, né? E novamente eu friso aqui para vocês, gente, né?
procurem ajuda, tá? Às vezes as pessoas acham, não vai fazer, e muitas vezes acaba fazendo, tá? Se às vezes a pessoa tem o outro como posse, a gente já viu muitas vezes isso acontecer, tá? Nesses tipos de relacionamentos aí, tá bom? Então, assim, quando começa já esse tipo de coisa, ameaça, tentando intimidar, né? Com certeza ele já tem você como propriedade, né? O parceiro já tem você, ou a parceira já tem você como propriedade dele, né? Então é bom ficar de olho, tá, gente? E geralmente essas ameaças não é nem só com você, tá? Eles podem ameaçar pessoas da sua família, né? Pode ameaçar os filhos, mato você e os filhos, né? Mato você e sua mãe, ou ameaçar retirar os filhos. Se você largar de mim, eu vou ficar com a guarda das crianças, né? Então, assim, há N tipos de ameaça. Ameaça nunca é saudável, tá? Não é porque a pessoa não ameaçou de matar você que significa que não tá grave. A partir do momento que começou a haver ameaça, desde que ela seja a mínima ali, indícios do quê? Que já ultrapassou o limite, já passou da hora de você buscar ajuda e de você resolver esse relacionamento. Outro tipo de coisa, né, que também é considerado abuso emocional, né, é quando assim a pessoa irrita a outra, causa o descontrole da outra, né, e depois ofende a outra, chama de louca, descontrolada, você é muito insegura, né? Então cai naquilo também de culpar o outro por tudo, né? Sim. Então, muitas vezes acontece isso mesmo, né? Às vezes o agressor, ele irrita tanto a outra pessoa, que a outra pessoa se descontrola, e aí depois que essa pessoa perde o controle, o agressor ainda diz, olha, você é descontrolada, né? Você é isso, né? Então ele, né, não assume a sua culpa, né? E coloca a culpa no outro também. Verdade. Então, assim, e é importante que essa questão, às vezes, acontece até no próprio contexto, que depois logo a gente já vai começar a falar aqui, né, da questão de amizade, família, essas coisas, mas isso também acontece dentro dessas situações familiares também, não é só no relacionamento a dois, né? Gente, ó, vamos mandar convite aí pro pessoal. O meu filho tá participando sozinho da live hoje, só ele que tá comentando aqui, ele não para de falar. Não é a minha mãe, é o Arthur que tá aí hoje. Oi, filho! Você tá com saudade da mãe? Eu já tô chegando em casa, tá? Depois da live. Então, gente, vamos comentar, vamos participar aqui com a gente, tá? Vai mandando convite pro pessoal, que é um assunto interessante. A gente vai abordar outros tipos de relacionamento aqui, sem ser relacionamento do casal. Uhum. Controlar a vestimenta, né, também é considerado abuso. Controlar com quem você fala, né, enfim, com quem você se relaciona. Isso também é considerado, né, abuso emocional. Sim. Mentir, né, tem pessoas, né, mentir, trair, né, para causar insegurança na pessoa. Exato. Né, isso também é considerado, tá, abuso. E muitas vezes, né, a pessoa, o parceiro, né, o agressor mente, trai, e depois quando a pessoa descobre, ainda acusa a pessoa de ser possessiva, né, enfim, de querer controlá-lo. Então tem todo esse jogo aí, tá, gente? Às vezes comparar também você com outras pessoas só para te diminuir também é considerado abuso, tá? Abuso emocional, tá? E isso é muito recorrente, né? Às vezes é para humilhar mesmo, compara a parceira com outra, enfim, fulano de tal se veste melhor, ou faz isso, né, melhor, ou tem o cabelo melhor que o seu, enfim, tá? Isso também é abuso, gente. E sabe, causa danos muito grandes na pessoa, né? Exatamente. Aquela expectativa que eu crio do outro, né? Uhum. Eu quero que a pessoa seja de uma determinada forma e eu começo a cobrar daquela pessoa aquele comportamento. Não só a questão da aparência física, né? Mas também o comportamento, as ações, as atitudes daquela pessoa.
né? Querer transformar ela em algo que ela não é, para poder agradar. Outra coisa também que é considerada, né? Duas coisas que são consideradas abuso aí. Às vezes usar uma terceira pessoa para causar ciúme em você, isso é abuso, né? Isso é abuso emocional. Às vezes quando ele nega ou mente para você, né? Faz coisas, né? E depois fica negando e mentindo para você, fazendo com que você muitas vezes duvide da sua percepção, né? E eu já vi casos de mulheres assim, às vezes pegar o marido ali numa situação de traição, o companheiro, uma situação de traição, e ele negar, até que a pessoa começa a pensar, mas será que eu estou vendo coisas então? Não é isso mesmo, né? Será que eu tô maluco, que eu tô enchendo minha cabeça de coisas, né? Às vezes ele não me traiu mesmo, né? Quando a situação ali é muito clara, né? E outras pessoas já no ato assim já diriam, olha, não, tá te traindo, né? Então, isso é muito comum também dos agressores, né? Exatamente. Tem outras coisas também que acontecem, por exemplo, quando ele procura explorar a sua condição financeira, às vezes faz conta no seu nome, né, torra o seu dinheiro, ou às vezes quando ele tem mais condição financeira que você e começa a dizer assim, mas se você largar de mim você vai morrer de fome, você não tem com que se sustentar. Sim. Em caso de mulheres, né, que ganham mais do que o esposo e começam a jogar na cara, quem sustenta a casa sou eu, quem mantém a casa sou eu, quem compra tudo aqui sou eu, né? Exato. E isso vai fazendo o quê? Com que a empatia vai se tornando cada vez mais escassa dentro desse relacionamento, né, do casal. E até que chega numa situação em que não existe mais isso. É muito mais um campo de batalha, onde eles guerrilham cada um de um lado, né? Do que um relacionamento, né? Uma vida a dois, uma vida de casal. Uhum. E acho, por último, né, para destacar, é quando, né, ali naquela fase de descarte, ele começa a dar um gelo, né? Aí ele não fala, ou some, ou às vezes quando a pessoa manda uma mensagem ele fala sim ou não responde nada, né? Ou começa a ignorar, ou às vezes você está conversando ele começa a cortar a conversa, e isso também é considerado, tá bom, gente? Abuso emocional, tá? Às vezes é tão sutil que às vezes a gente não percebe, mas isso causa muitos danos, né? A quem está sendo, né? Vamos dizer assim, a quem está preso nesse relacionamento, né? O agressor, para ele é muito natural isso, né? Mas para quem está sofrendo com isso, causa danos assim, né? Muito profundos, tá bom? Geralmente essa situação também acontece muito com um casal, com pessoas que namoram, né? Pessoas que estão ficando com alguém, ou que está começando a ficar com alguém, né? O pensamento da pessoa que está recebendo esse tipo de comportamento, ele está tentando me conquistar, ou ela está tentando me conquistar, né? Então vai lá, fica com você, né? Ou passa uma noite, se relaciona ali e de repente desaparece. Não manda mensagem, não ignora, você manda mensagem e não responde, você liga e não atende, né? Fica 1, 2 dias, depois a pessoa volta de novo. Aí ou você liga e ela atende, ou ela mesmo te liga e vem de novo, e você se relaciona com ela, fica ali, e depois a pessoa torna a ter o mesmo comportamento. Então esse também é um sinal aí de relacionamento tóxico. Uhum. Acho que assim, né, esses são os principais casos, assim, né, de abuso emocional, e acho que é muito perceptível, né, gente? A gente já ouviu falar no relacionamento de alguém, né, que isso aconteceu, né, e é muito sutil, mas realmente causam marcas profundas, tá bom? Então, a gente destacou aqui alguns para vocês ficarem muito atentas, né? As meninas ainda que estão namorando, enfim, que tem um relacionamento aí, né? É importante, tá? Eu costumo dizer assim, né, que essa coisa de relacionar-se, né,
é de todos nós, né? Isso é de todos nós. Mas é muito importante também a gente ficar atento, porque não é qualquer relacionamento, né? Você olhar para você e dizer assim, poxa vida, eu quero um bom relacionamento, não é qualquer relacionamento, né? Não é pautado em mentiras, né? Como foi dito aqui, ou às vezes aquela impressão de que eu faço muito mais, né? Ou eu me dou por inteiro no relacionamento e o meu parceiro, a minha parceira não se dá, né? Então eu acho que é bacana cada um olhar para o tipo de relacionamento que está estabelecendo aí, né? E ficar atento a esses sinais aí de relacionamento abusivo, tá bom? É isso aí. E quando o relacionamento é amizade, é irmão, é parceiro de trabalho, é mãe, é pai, é primo, é prima, é vô, é vó, e quando se trata de outros contextos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas dentro desses contextos tem relacionamento tóxicos? Também existe o relacionamento tóxico. Não é só dentro do casal, não é na vida dois. E tem muitos relacionamentos também do casal que não chegam nesse patamar aqui que a gente relatou, né? De um abuso mais profundo, né? Nível 3, nível 2, como a gente relatou até agora. Existem aqueles outros relacionamentos tóxicos também entre o casal ali no contexto familiar, que é de uma forma mais suave, né? Mas que acontece e que também faz mal para as pessoas, né? Vocês vivem relacionamento tóxico? Aonde que você vive? Aonde você acredita que você está vivendo um relacionamento tóxico? Ou você tem noção do que é um relacionamento tóxico? Você já parou para pensar? De repente você está vivendo um relacionamento tóxico no teu trabalho, ou você está vivendo com um grupo de amigos, ou apenas com um amigo específico, né? Ou dentro da sua casa, no contexto familiar, e você não está tendo a menor percepção de que isso está acontecendo com você. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes a gente convive com pessoas que sugam a nossa energia, né? Que tem comportamentos e relações desagradáveis com a gente, que, como o T falou aqui, que falam coisas ofensivas, né? Você está num grupo ali num determinado momento, ou dentro da casa, dentro do relacionamento, na rotina do dia a dia, e a gente acaba assim colocando, rotulando a pessoa como fulano é assim mesmo, fulano age dessa maneira sempre, é o jeito dela, é o jeito dele, ele faz isso mesmo. Como é aquela fala popular? É o jeito da madeira, né? É o jeito da madeira, né? E a gente não vai percebendo o que está acontecendo dentro desses contextos aí da nossa vida. Mas isso também é um relacionamento tóxico. Não é abusivo, como nós acabamos de relatar aqui, mas também é um relacionamento que nos faz mal, né? Que suga a nossa energia, que tira os nossos prazeres. E é importante vocês pensarem sobre isso, né? O quanto isso afeta você, o quanto isso afeta a tua vida. Será que vale a pena eu ficar tão próximo dessa pessoa? É importante você parar para pensar nisso. E eu acho que cabe a cada um pensar também, né, o que espera, né, de determinado relacionamento. O que você espera de um determinado relacionamento, nos seus relacionamentos de amizade, por exemplo. Né? Isso já é um parâmetro para você se relacionar também. E claro que a outra pessoa não é obrigada a corresponder tudo. Mas assim, nos casos de amizade, por exemplo, tem que ter, às vezes, cumplicidade, tem que ter confiança. Isso são coisas que todo relacionamento de amizade tem que ter, né? E claro que não é necessário se ver todo dia, se falar todo dia, né? Mas eu acho que a questão da amizade, né, tem muito dessa cumplicidade, né, e dessa confiança. Eu acho que é muito importante isso, né? Às vezes a relação de amizade, às vezes a pessoa não tem nada para te dar, mas apenas a companhia dela já te faz bem, né? E isso é o que é o mais importante, né? Às vezes é sentar para falar sobre nada, por exemplo, né? Para rir, para, enfim, para conversar sobre a vida, né? Então,
O que você espera aí, né, dos relacionamentos seus, né, de amizade, por exemplo, né? E tem, claro, os relacionamentos mais íntimos nossos, por exemplo, com familiares, né? Que a gente não pode trocar de familiar, ou, né, a gente não pode ignorar ou fingir que, né, que eles não existem, mesmo não tendo um bom relacionamento, né? Mas a gente deve procurar manter, né, o máximo possível um relacionamento, né? Não precisa muitas vezes, né, ser aquela coisa de apego, né? Mas pelo menos se conversar ou manter o respeito, né? Às vezes tem famílias que, né, não se dão bem, um com o jeito do outro, enfim, né? Mas eu acho que a questão do respeito também, principalmente nesses relacionamentos familiares, eu acho que é o mais importante, né? Respeitar às vezes o jeito do outro, que o outro não vai pensar como você, e às vezes na família, né? As pessoas falam com os outros, né? Mostram, às vezes brigam, às vezes passam dos limites, porque é família mesmo, né? É aquela coisa mais íntima, mas acho que, principalmente nos relacionamentos de família, né? Ao meu ver, né? Às vezes a questão do respeito é o que é o mais importante, né? E importante lembrar, gente, às vezes as pessoas me falam, o que é um relacionamento tóxico dentro do trabalho, né? Ou eu não estou perseguindo essa pessoa, será que eu não estou com mania de perseguição da pessoa? Quando se trata dentro do contexto ali do trabalho, gente, geralmente isso é um dos pontos que pesam muito esse tipo de relacionamento, né? E aí não dá pra você sair do teu trabalho, não dá pra você abandonar o teu trabalho, né? E há muita questão assim, geralmente o que tá contaminando o ambiente, ele vem com piadinhas, né? Ele vem com um apelidinho, né? Todo dia você chega, ele vem com aquele apelido sem graça, ele começa a observar de uma forma negativa ou o seu cabelo, ou o seu jeito, né? Tudo que você faz, ele vem com uma gozação. Na hora que você tá num momento ali com pessoas que ele julga, ele vem e quebra o clima com alguma coisa ali que faz mal pra você, te coloca em situações desconfortáveis, né? Então, são pessoas que têm esse tipo de comportamento. Geralmente, é pessoas que se sentem ameaçadas dentro do ambiente de trabalho por você, né? Outras vezes, são pessoas que realmente se comportam assim em todo o ambiente, né? Ela não contamina só o trabalho dela, ela contamina o trabalho dela, a casa dela, os amigos dela, né? Aí tem aqueles apelidos que o pessoal fala, né? É bolha, xarope, poça d'água, né? E assim por diante. É aquela pessoa que ninguém quer ter por perto. Mas dentro do ambiente de trabalho, tem como se afastar? Não tem, né? Ou se algum membro da tua família também, tem como você abandonar essa pessoa? Não, você não vai virar as costas e deixar a pessoa sozinha, né? Mas o que é importante? Primeiro, você se conscientizar de que é do outro isso, não é seu, né? Então não pega pra você, pro teu íntimo, pro seu pessoal. Procura filtrar esse tipo de coisa, né? Não, isso daqui não é meu, eu não sou assim, né? Eu entendo que eu não sou desse jeito, né? Segundo passo, evite essa pessoa, não fica tão próxima dessa pessoa. Por mais que seja uma pessoa muito próxima sua, da família, mas tenta se manter uma certa distância, não abandone, mas mantenha uma certa distância dessas pessoas, tá? Outra coisa, faça com você um exercício, né, de autoconhecimento, de autoestima, né? Começa a se ver como alguém importante todos os dias, vai exercitando isso para que você não deixe que essas pessoas contaminem você com esses assuntos, porque senão de repente você começa a se ver totalmente da maneira como aquela pessoa está passando. De tanta pessoa ir falando e colocando essas coisas para você, você começa a acreditar que realmente você é assim. E na hora que você se vê, você está agindo, né, de acordo com aquilo que o outro está falando, sendo que é ela que transferiu para você algo que não é seu, você simplesmente pegou, absorveu. Então assim, não vai absorvendo tanto, não seja uma esponja que vá puxando, né, como se fosse água tudo para você. Procura liberar aquilo que não é legal, aquilo que não te faz bem, aquilo que não é saudável. Nem tudo que a gente ouve das pessoas é bom para nós. Então nós precisamos o que? Filtrar,
né, as informações, né? Fazer um levantamento, será que isso aqui é bom? Será que eu sou assim mesmo? Né? A gente tem a capacidade de analisar aquilo que o outro fala pra gente. Isso é muito importante quando a gente está próxima de pessoas desse tipo, tá? E também tem a pessoa tóxica, né? Que trabalha com a questão da vitimação, né? Eu sou sempre a vítima, eu tô sempre a coitadinha, né? Eu sou sempre a doente, é sempre alguma coisa ali, né? Também. Acho que, principalmente no ambiente de trabalho, né? Como a Ana falou, é importante você também pensar nessa coisa, né? De que tipo de relação eu quero estabelecer, né? Muitas vezes seu colega de trabalho é diferente de amigo, né, de trabalho. Eu acho que é muito importante destacar isso, né? E se às vezes você quer manter uma relação um pouco mais íntima, né, quando sair do trabalho, ou não, ou quer só manter uma relação lá dentro, mas que seja profissional, né? Então é importante também você colocar limites nisso, né? Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo no seu trabalho, né? Não é obrigado a ser boa praça, enfim. Ali é um ambiente profissional, você pode muito bem, né, agir de forma profissional, né? Os colegas, né? Tratar o que, vamos dizer assim, o que é essencial ali e tá tudo certo, né, gente? Então a gente não pode também fantasiar, né? Querer ser amigo de todo mundo, enfim. A gente deve também pensar nisso, que tipo de relação que a gente quer estabelecer com as pessoas, né? E muitas vezes colocar limites, né? Até onde o outro pode ir, né? Você pode ir até aqui só, até aqui eu te dou liberdade, daqui para cá não, né? Então isso é você que tem que estabelecer, tá bom? É importante que você sempre pode fazer escolhas na sua vida, né? Com certeza. E sempre estabelecer regras para o outro, independente de quem seja a pessoa. A Elisângela colocou aqui, ó, é verdade, hoje eu vivo isso na família e me sinto sugada. Quando a gente coloca nessa situação, né, em que as pessoas sempre se aproximam da gente ou para trazer algo negativo sobre nós ou para trazer algo negativo sobre ela, isso realmente é um desgaste muito grande. Então, assim, vocês têm que começarem a prestar atenção, né? Quem está do lado de você, o que a pessoa está falando para você, né? Pessoas que têm relacionamento tóxicos, geralmente elas vão lá e entregam para você. Ela vai lá e entrega tudo que está acontecendo de ruim da vida dela e depois ela simplesmente, tchau, vira as costas e vai embora. Ela nunca está preparada para te ouvir, ela nunca está preparada para acolher. Toda vez que você tenta falar alguma coisa para essa pessoa, ela interrompe você e entra com o assunto dela e começa a falar dela, né? É uma das características aí dessas pessoas, né? Ou ela tá sempre com algum problema, né? Você chega e ela já começa, você se aproxima dela e ela já começa a falar as angústias dela, as dores dela, tudo que está acontecendo na vida dela, e ela nunca abre espaço para você. E aí você começa a perceber que você nunca pode partilhar nada seu com essa pessoa, porque ela sempre tem mais problemas do que você, né? E pelo fato dela ter sempre mais problemas do que você, então, ou seja, eu nunca posso também precisar dela, é sempre ela que vai precisar de você. Então é aquelas pessoas que você está sempre se doando, entregando algo seu, ou no sentido de ouvir, no sentido de acolher, ou no sentido financeiro, de uma forma ou de outra, ela está sempre tirando de você alguma coisa e nunca está trazendo nada de volta, ela nunca está trazendo nada de positivo para você. E vocês precisam prestarem atenção sobre essas pessoas, né? O que essa pessoa está causando na minha vida? Até que ponto essa pessoa está sendo bom e está sendo ruim para mim? Né? O que acontece comigo? Geralmente quando você está próximo dessas pessoas, quando vocês se distanciam delas, vocês se sentem cansados, desanimados, né? Porque ouve tanta coisa ali, né? E não pode falar nada, não é um diálogo gostoso, né? Então isso se torna ruim. Até que começa a chegar ao ponto, nossa, mas de novo fulano vai vir aqui, nossa, de novo eu vou ter que conversar com fulano, você é pessoas do seu contexto, né, familiar, eu vou ter que ir para casa, né, para encontrar tal pessoa, né, e aí começa a gerar esses tipos de comportamento, porque é algo negativo para mim, não está sendo saudável. Então é necessário vocês avaliarem esse tipo de coisa, né, e começar a trabalhar isso com vocês.
porque isso faz muito mal para nós. Se a gente começa a absorver isso, não faz um filtro, não libera, né? Não devolve, não vê que é da pessoa e deixa ali com a pessoa, você começa a se contaminar. Isso começa a fazer mal para você. Já houve casos de pessoas ficarem doentes de conviver com pessoas assim, né? Tóxicas o tempo todo. E a pessoa chega a adoecer e precisar também de tratamento por conta disso. Precisa tomar muito cuidado com esses tipos de pessoas. É isso. É isso? Certo, gente? Ficou aqui nossa mensagem hoje, né? Sobre, a gente falou um pouquinho, né? Como sempre, a gente só fala um pouquinho, né? Os nossos assuntos são bem extensos do que é um relacionamento tóxico. E a gente espera que vocês tenham gostado. E assim, né, novamente colocando para vocês, né, repensarem também, né? Acho que onde a gente vai, a gente tem que se relacionar com pessoas, né, em todos os lugares, né? Então repensar aí, né, que tipo de relacionamento eu estou estabelecendo, o que eu quero como relacionamento de amizade, o que eu quero como relacionamento no trabalho, o que eu quero como relacionamento familiar, né? Enfim, acho que em diferentes setores, né, a gente sempre está se relacionando e cabe a você aí decidir, né, que tipo de relacionamento que você quer. Mais uma vez frisando, né, da questão da autoestima, né, daquilo de estar bem com você mesmo também, isso é muito importante, né? E várias outras coisas aqui que a gente foi alertando, né, vocês, a gente espera que, né, que tudo isso que foi falado dê um panorama do que vocês podem fazer aí para evitar relacionamentos tóxicos. É isso mesmo. É importante, né, que vocês entendam o seguinte: não deixa que o outro diga para você o contrário daquilo que você é. Não permita, tá? Que a pessoa transforme você naquilo que realmente você não seja, tá? Uhum. Então, assim, ouviu alguma coisa de alguém? Para e analisa. Não é que tudo que as pessoas vão falar sobre você ou para você está errado, tá? Então, às vezes, o amigo ele vai chegar e vai te aconselhar, vai te orientar, vai levar algo bom para tua vida, né? Mas você tem que analisar. Isso daqui está sendo bom para mim, isso daqui está apenas me fazendo mal. Se isso aqui estiver te fazendo mal, você precisa fazer assim uma limpezinha, uma faxininha aí, tá? Nos seus relacionamentos. Uhum. Tá bom? É isso. Essa é a nossa mensagem, né, Té? Uhum. De hoje. Gente, vamos tirar nossa foto? Quem que vai tirar nossa foto hoje? Isso aí, um beijão pra vocês, uma boa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa mensagem. E na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui, tá? Às 8 da noite. Obrigada, viu? Um beijão pro pessoal que entrou hoje aqui. Sim, a gente agradece a presença de todos vocês aí, aqueles que são fiéis aí, estão nos acompanhando, tá? A gente pede mais uma vez que vocês também nos ajudem a divulgar a live, né? Manda aí um aviãozinho pro pessoal, enfim, né? Quando sair aí o banner das lives também, vocês compartilhem aí nos stories, né? A gente conta com vocês aí para divulgar, né, a live, para a gente estar chegando a mais pessoas e também tá ajudando mais pessoas aí, tá informando, tá fazendo refletir, né? É esse o nosso intuito maior, tá bom? Lembrando que as nossas lives, elas ficam salvas, tá? Inclusive, você sabia que a nossa live já tá mudando de estado? Olha só. Eu descobri essa semana que a nossa live já chegou lá em Minas Gerais. Olha. Os mineirinhos beleza. já estão lá, ó, assistindo a gente. Então, assim, vai levando esse conhecimento, gente. Vai compartilhando aí o nosso material, tá? Para que mais pessoas tenham contato. Certo? Um beijão. Isso aí, gente. Uma boa noite. E foi um enorme prazer estar com vocês aqui, viu? Boa noite, gente. Beijo, Boa noite. beijo. Tchau, filho. Obrigado, tá? Pelas mensagens da live toda. Beijo, gente. Beijo.
Não, aqui. Encerrar vídeo.